Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do POGcast, o seu podcast descomplicado de gestão. E eu sou Flávia Antunes, gestora governamental da CEPLAG, e hoje estarei com vocês durante toda essa entrevista. E para mais informações sobre o POGcast, nos siga no Instagram, acesse o nosso YouTube e também o nosso site. E hoje é um dia muito especial para mim, que eu tenho a honra de entrevistar esse querido, que é meu amigo Marcos Alves, conhecido como Marcão, e ele vai falar com a gente sobre gestão de programas sociais de grande escala, onde ele vai focar no caso do Chapéu de Palha. Amigo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui um pouco falando dessa tua experiência e dividindo esse espaço aqui com todos nós. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado ao pessoal do Instituto de Gestão, né, por essa minha participação. Bom dia à minha amiga querida Flávia Antunes. Bom dia ao pessoal, né, que está nos assistindo nesse momento. Para mim é um grande prazer, né, participar também dessa edição do podcast. Né. Eu sou Marcos, sou gestor governamental da CEPLAG, né. Sou gestor governamental de planejamento, orçamento e gestão, né. Está no Chapéu de Palha nesta gestão, para mim, tem sido de grande importância, tanto do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, né? Que eu tenho agregado novas camadas de habilidades para desenvolver tanto esse trabalho que nós já vimos desenvolvendo, mas também outros trabalhos. Então, para mim, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência no Chapéu de Palha com vocês. Ai, que coisa boa! E como você falou, gente, Marcos é gestor governamental da CEPLAG. Hoje ele é o atual gerente, deixa eu ler que esses nomes são sempre bem grandes, ele é atual gerente geral de articulação institucional e é responsável por coordenar, então, o programa Chapéu de Palha. Amigo, fala um pouco mais sobre quem você é, para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. E também conta desde quando é que você está atuando nessa área. Conta um pouquinho mais para as pessoas saberem um pouco mais da tua história. Pronto, então, novamente, eu sou Marcos Alves, eu sou gestor governamental na especialidade de planejamento, orçamento e gestão, na CEPLAG. Eu trabalhei no mercado privado, estou no setor público já tem 15 anos. Né? Eu trabalhei em bancos, trabalhei na Compesa e já tem um tempo, né, 11 anos que estou como gestor governamental. Na CEPLAG eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de Gestão, né, trabalhando na parte do PFC, que é o programa de capacitação da CEPLAG. Também trabalhei lá na área de gestão de pessoas. Fui cedido, também participei de projeto na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, na Secretaria de Prevenção às Drogas e nessa gestão desde 2023 que estou na coordenação do Chapéu de Palha. Para mim, trabalhar no programa Chapéu de Palha, como eu falei, né, tem sido uma experiência tanto grandiosa, tanto do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Né? Esta coordenação, estar lá na coordenação do programa Chapéu de Palha tem me ajudado a criar novas camadas de conhecimentos e habilidades que certamente eu aplicarei na minha jornada. Então, para mim, estar à frente do Chapéu de Palha me trouxe essas camadas de conhecimento, literalmente, né? Coisas que a gente vê, por exemplo, em capacitações, em outros momentos, como gestão de contratos, fiscalização de contratos. Eu estou vendo agora na prática, né? A partir porque no Chapéu de Palha eu consigo passear em toda a execução, né? Desde o planejamento, no cadastramento dos trabalhadores, até o processo de pagamento das bolsas e gestão dos contratos que são necessários para que a gente possa desempenhar essas atividades da gente lá no Chapéu de Palha. E conta então para a gente, o que é o Chapéu de Palha? O Chapéu de Palha é uma política pública estadual que o Chapéu de Palha foi criado em 1988 e a partir de 2007 ele
em 2007 ele foi institucionalizado. Então, o Programa Chapéu de Palha é uma política pública estadual que tem como propósito apoiar os trabalhadores da cana-de-açúcar, da fruticultura irrigada e da pesca artesanal que ficam sem as suas atividades de trabalho durante uma parte do ano. Então, anualmente, pensando nisso, né, anualmente, e com base nessas legislações, são 3 legislações que servem para guiar o programa, são 3 legislações. Então, a partir do propósito do programa, anualmente realizamos um processo de cadastramento para que as pessoas interessadas nesses 3 segmentos que chamamos a cana, a fruta e a pesca, os trabalhadores, os pescadores artesanais e pescadores possam se inscreverem, se aplicarem para receberem os benefícios do programa. Então, o Programa Chapéu de Palha, ele foi criado em 1988, institucionalizado em 2007, em 2009 entrou o segmento da cana-de-açúcar, em 2011 a pesca artesanal também foi inserida no programa. Então, um programa que ele está em 95 municípios do estado de Pernambuco, em todas as 12 regiões de desenvolvimento. Então, ele é um programa bastante abrangente, né? Com 95 municípios nesses 3 segmentos, saindo daqui do litoral e indo até o sertão, naquela região do Vale do São Francisco, onde é uma região produtora de fruta. Então, é um programa bem antigo, né? Que é um programa antigo. Desde 88 foi institucionalizado em 2007. 2007 foi institucionalizado com o Chapéu de Palha da cana, né, que é onde começou. 2009, a fruta, a partir da expansão dessa atividade da fruticultura naquela região ali do Vale de São Francisco. Então, os trabalhadores da fruta, que também uma parte do ano ficam sem as suas atividades de trabalho. E em 2011, a pesca artesanal, ela também entrou por conta desse aspecto da sazonalidade. Aí essas 3 legislações que você menciona, é uma referente a cada uma dessas atividades ou não? Cada uma dessas legislações, ela representa um desses 3 segmentos. Então, nós temos a Lei 13.244 de 2007, que institucionaliza o Programa Chapéu de Palha do segmento da cana-de-açúcar. Temos a Lei Estadual 13.766 de 2009, que fala sobre a fruticultura irrigada, o Chapéu de Palha da fruticultura irrigada, e a Lei 14.492 de 2011, que institucionaliza o Chapéu de Palha da pesca artesanal. Então, são 3 segmentos com leis e com decretos que o definem. Pronto, então a gente pode até deixar aqui embaixo, né, essas leis, para caso os ouvintes queiram acessar, dar uma olhadinha, ou até mesmo o grupo de interesse possa, então, ter acesso. A essas 3 leis. Qualquer interesse, qualquer informação que as pessoas queiram ter, também no portal da CEPLAG, o link vai estar aqui embaixo. O portal da CEPLAG tem uma parte lá no portal que também tem uma aba sobre o Chapéu de Palha, e as pessoas podem tirar dúvidas, saber os números do programa, informações, outras informações do programa. Então, as pessoas podem consultar o portal da CEPLAG e ter acesso a essas informações. Tá bom, então, que a gente também vai deixar aqui embaixo. Ô amigo, fala pra gente como é que as pessoas elas podem se cadastrar no programa, se há algum requisito ou período específico que esse cadastro ele é permitido, se também há diferença no cadastro para quem é trabalhador rural de cana-de-açúcar, para quem é da fruticultura irrigada, ou pescadores artesanais, ou se é igual para todo mundo. Fala um pouco se existem diferenças, se existem requisitos diferentes ou períodos diferentes. Então, Flávia, anualmente, a partir de janeiro, começamos com o cadastramento dos trabalhadores da fruticultura irrigada naquela região do Vale de São Francisco. Então, o cadastramento acontece em Petrolina, Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista. São 8 municípios que pertencem ao Chapéu de Palha da fruticultura irrigada. Então, quando chega agora em novembro, dezembro, começamos com esse planejamento para o ano seguinte, e em janeiro iniciamos esse cadastramento do pessoal da fruta. Então, em janeiro cadastramos os trabalhadores da fruticultura irrigada. Em fevereiro, em março, já começamos o pagamento desse pessoal. Em janeiro, começamos o cadastramento das pessoas, dos pescadores e pescadoras artesanais.
e a maio começamos o pagamento desses trabalhadores, desses pescadores. O cadastramento da cana-de-açúcar, ele começa em abril, maio, e em junho, julho, começamos a pagar esses trabalhadores. Então, montamos um cronograma de cadastramento de acordo com o segmento, né, e com os diferentes períodos, por exemplo, de entre-safra. A entre-safra da cana-de-açúcar ela é diferente da entre-safra da fruticultura irrigada. Então, estamos atentos a essas variações para podermos adequar o nosso cronograma e realizar o cadastramento. O cadastramento ele acontece nos 95 municípios e para acessar ao benefício, os trabalhadores da cana-de-açúcar e eles têm que comprovar que tem essa atividade voltada para a cana-de-açúcar, como cortador de cana, o cara que amarra cana, tratorista. No caso da fruticultura irrigada, são os embaladores, o pessoal que trabalha realmente na colheita lá da uva, da manga, do melão, da melancia. Então, são essas pessoas que conseguem se cadastrar nesse período. No caso da pesca artesanal, o trabalhador, diferentemente da fruticultura e da cana, que precisam ter a carteira assinada, o pescador artesanal ele não tem carteira assinada. Então, ele, além da documentação necessária, que é o CPF, identidade, comprovante de endereço, um rol de documentos que são exigidos, ele precisa apresentar o RGP, que é o Registro Geral da Pesca. Esse Registro Geral da Pesca uma autorização, é um vínculo que esse pescadora tem dentro do Ministério da Pesca. Ele se cadastra lá e, a partir desse registro, eles podem se inscrever para receber o benefício do programa. Então, todo esse cadastro, ele é feito online ou é presencial? O cadastro é feito presencial, rodamos o estado inteiro, nesses 95 municípios. Alguns municípios, como Petrolina, são muitos polos. Em uma cidade só pode ter mais de um polo de cadastramento. Então, Petrolina, por exemplo, acho que tem 7 ou 8 polos de cadastramento, que acontece esse cadastramento dos trabalhadores durante uma semana em Petrolina, depois mudamos para outra cidade, às vezes acontece em 2 cidades concomitantes, para que a gente possa atender a esses trabalhadores, que eles possam ter acesso aos benefícios do programa Chapéu de Palha. Entendi. Então, só resumindo, seria em janeiro o pessoal da fruticultura e recebe em março. Aí, fevereiro, cadastramos o pessoal da pesca, fevereiro, março. E eles recebem em maio. São 5 parcelas e eles começam a receber em maio, no caso da pesca, começam a receber em maio e termina lá para agosto. Sim. A fruta, depois cadastramos a cana. São 2 períodos um pouco diferentes, porque a zona da mata norte e sul, elas têm características, peculiaridades, que montamos um cadastramento que, às vezes, dependendo do período chuvoso ou não, ele há uma flexibilidade para que a gente possa atender ao maior número de pessoas interessadas e aptas a receber o benefício do programa. Aí o da cana, então seria da fruticultura em janeiro, o da pesca em fevereiro, o cadastro, e o da cana em março. Em abril e maio. Em abril e maio, a depender dessa sazonalidade. Maravilha, então. E a partir desse cadastramento, realizamos um cruzamento dessas bases de dados, um cruzamento inicial dessas bases de dados, enviamos essa base de dados mais crua para a Controladoria Geral do Estado, para que essa base de dados das pessoas cadastradas, de cada um desses segmentos, essa base ela possa ser cruzada. Desculpa. Ela possa ser cruzada com diferentes bases de dados do Detran, da Receita Federal, da JUSEP, uma série de bases de dados de mortos. Sim. Uma série de bases de dados para que depois desse cruzamento a gente faz alguns filtros e aí, a parte desse cruzamento, nós temos a folha de pagamento de cada um desses segmentos. Nesse cruzamento, podemos excluir as pessoas que não têm não preenchem os requisitos para receber o benefício do programa. Então, neste ano de 2025, foram cerca de 20 mil pessoas cadastradas nos 3 segmentos.
do programa. Então, cerca de 10 mil pessoas cadastradas na cana-de-açúcar, temos cerca de 6 mil pessoas cadastradas, 6 mil pessoas cadastradas na pesca artesanal e 4.500 mais ou menos na fruticultura irrigada. Então, todo esse cruzamento é para garantir que as pessoas que realmente têm esse público, né, a que se destina, de fato, sejam essas pessoas os beneficiados. Né? Por isso esse cruzamento. Esse cruzamento, exatamente, porque algumas pessoas elas podem se aplicarem porque para recebimento do programa Chapéu de Palha, as pessoas não devem estar recebendo seguro-desemprego, não podem estar recebendo aposentadoria ou pensão do INSS. Pode estar recebendo Bolsa Família? Pode estar recebendo Bolsa Família. O trabalhador, trabalhadora, pescador, pescadora, que receba o chapéu de palha e também o Bolsa Família, ele não recebe o valor cheio da parcela, mas recebe um valor reduzido. Tá. Essas 5 prestações, parcelas, elas costumam ser em média de qual é o valor? Hoje, né? Hoje, o valor da parcela da cana-de-açúcar e da fruticultura irrigada é R$ 387,10 e no caso da pesca artesanal é R$ 387,94, é o valor da parcela. Ah, tá joia. São 5 parcelas. Eram 4 parcelas até 2023 e a partir do ano passado a gente incrementou o valor da parcela em cerca de 70% o valor da parcela e mais aumentou a quantidade de parcela de 4 para 5 parcelas. E em termos de quantidade de beneficiário, também houve um incremento? Mesmo sendo um programa, isso é uma pergunta bem interessante, Flávia, porque mesmo sendo um programa de distribuição de renda, é um programa que ano a ano vem diminuindo a quantidade de beneficiários nos 3 segmentos. Os segmentos que menos diminuem a quantidade de beneficiário é a pesca artesanal, que mantém uma certa normalidade nos números. Mas a cana-de-açúcar e a fruticultura irrigada, ela tem diminuído o número de beneficiários, principalmente a cana-de-açúcar, decorrente das mudanças sociais. Das mudanças sociais, da tecnologia. Do acesso, né, à educação. Quanto Sim. mais as pessoas têm acesso à educação, à tecnologia, a novos trabalhos, inclusive até o próprio Bolsa Família faz com que o número de beneficiados do Chapéu de Palha ele diminua. Porque, por exemplo, uma mãe, por exemplo, lá em Petrolina, que ela é trabalhadora da fruticultura irrigada e recebe o Bolsa Família. Ela contava que ela começa a pensar na possibilidade de sair do trabalho e cuidar dos filhos e manter a renda da casa com o valor do Bolsa Família, porque ela disse que cuidava melhor dos filhos dela do que trabalhar fora e com salário mínimo ter que pagar alguém e sobrar pouco para a própria manutenção da casa. Sim. Então, ela viu que o Bolsa Família dava conta dessa assistência com a alimentação, com as coisas da casa. E aí, por conta disso, como ela está perdendo o vínculo com o trabalho da fruticultura, ela provavelmente sairá do chapéu de palha, porque Sim. ela não consegue comprovar esse vínculo. O que eu quero dizer é o seguinte, que a partir dessas mudanças sociais, do acesso ao Bolsa Família, acesso à escola, alguns trabalhadores eles deixam a atividade do campo e para outras atividades, e com isso o número de trabalhadores ligados ao chapéu de palha também cai. Sim. Por exemplo, com o avanço da zona rural e da zona urbana, muitas pessoas que trabalhavam na cana-de-açúcar, hoje elas preferem fazer mototáxi numa cidade, Sim. fazer uma outra atividade. Então, que é menos pesada. Que é menos pesada, e a partir do momento que essas pessoas elas vão fazer outra atividade, elas também deixam o chapéu de palha. Sim. Até o acesso mesmo à educação, quanto mais as pessoas estudam, mais elas deixam algumas atividades que podem ter essas características, né, de maior peso e tal, né? Então elas começam a migrarem para outras atividades. Quando o SUAP está, por exemplo, em alta, o número de trabalhadores da cana também cai, porque Sim. as pessoas vão para outras atividades. Se o número de trabalhadores da cana cai, o número de beneficiários do chapéu de palha também cai. Então, essas mudanças sociais elas impactam também no número de beneficiários do chapéu de palha. Mas aí não é o poder público que está reduzindo, na verdade, é a conjuntura social que a gente pode dizer que tem uma melhora
e faz com que menos pessoas necessitem, então, do benefício. Do benefício. Então, quanto mais as pessoas estudam, Menos. mais acesso elas têm a outros trabalhos, a outros empregos, e o número de beneficiários do Chapéu de Palha também tem diminuído. Do ponto de vista da política pública, esse é um benefício, é um aspecto positivo, porque, pelo contrário, o poder público, né, a administração pública, ela tem ampliado o Chapéu de Palha, né? A gente ampliou o número de municípios participantes do programa, aumentou em mais 3 municípios participantes do programa. Então, aumenta-se o escopo do programa, mas o número de beneficiários ainda continua com uma certa diminuição. É uma diminuição sutil, mas há uma diminuição a cada ano. E aponta para uma melhoria social. Aponta, né, para uma melhoria social. Isso. No texto que você elaborou desse mês do Gestão em Pauta, você traz os principais desafios dos programas sociais de grande escala. Então, você poderia explicar de que forma esses desafios que você menciona, que você traz, se manifestam na prática no Chapéu de Palha? Sim, Flavinha. Então, algumas mudanças, alguns desafios para programas sociais que, de um modo geral, e que também impactam no Chapéu de Palha, que são mudanças na agenda de desenvolvimento social, né, que podem impactar na continuidade do programa. Até, como eu falei, até um programa como Bolsa Família, ele pode servir de base para que a gente possa repensar o próprio Chapéu de Palha, até o próprio escopo do programa Chapéu de Palha. Um outro aspecto que a gente pode observar, que são desafios, não são problemas, mas desafios para programas sociais, são pressões políticas, tanto setoriais como locais, que podem afetar a continuidade do programa, o escopo do programa, parcerias, né, com prefeituras e com setores que estão na ponta, próximo das pessoas. Então, eu acho que o desafio é a gente tentar chegar perto dessas prefeituras para tentar sensibilizar quanto a essa conexão, essa inter-relação entre, mesmo sendo um programa federal, um programa estadual como o Chapéu de Palha, mas como ele pode ser aderente a políticas locais. Acho que essa conversa, essa transversalidade de políticas públicas, elas devem haver, sabe? Eu acho que também desafios culturais e sociais, eu acho que também são aspectos que impactam na execução e na continuidade de programas sociais como esse. Tá, então no Chapéu de Palha o que tu mais sente seria então essa questão... Acho que são... a política? Pressões políticas, pressões políticas locais e regionais. No caso do programa Chapéu de Palha, a gente recebe alguma influência dos movimentos dos trabalhadores, sindicatos, associações, colônias dos pescadores. Essas pessoas, elas também elas são, como é que eu posso dizer? Elas são... ela tem aspectos institucionais ligados ao próprio segmento. No caso, o sindicato, sim, as associações, elas também têm alguma pressão, e todos esses agentes sociais e políticos... Que é desafiador, né? Quando mistura todo mundo no mesmo caldeirão. No mesmo caldeirão, isso tem impacto tanto na execução da política pública, sim, mas também no desenho da política pública, nos desafios que teremos para o futuro. Então, é importante, né? Sim, claro. É importante que as políticas públicas elas tenham essa conexão com a sociedade para que a gente possa mudar e atender, né, às necessidades da sociedade. Não é? Uma política pública ela não é nada rígido, né? Mas ela é flexível para atender às demandas sociais a partir de como elas se apresentam, né? Então, sim, isso é bastante... Mas também não pode dizer que isso não é um desafio, né? É um desafio. Porque são vários interesses, né? E a gente acomodar tudo isso numa política pública realmente é desafiador. Outra coisa, seu artigo também traz alguns desafios que os programas sociais têm atravessado, como a baixa integração
e também relacionada à descontinuidade de políticas. Então, como é que você percebe que o Chapéu de Palha, então, navega por esses desafios burocráticos para manter, então, a sua eficácia? Certo. A gente, quando pensa em baixa integração ou descontinuidade, com relação, acho que a baixa integração de políticas públicas, acho que a gente se refere a essa baixa coordenação e consistência em diferentes políticas públicas, né? Acho que a gente precisa melhor, e eu vou falar agora mais precisamente, a gente tem tentado trazer mais outras políticas públicas que já são ofertadas pelos municípios, mas pelo Estado, que a gente tem mais governança, digamos assim, trazer essas políticas públicas para que elas possam transversalizar com o chapéu de palha, por exemplo. Então, o governo do Estado ele oferece ações de capacitação por meio da SEDEP. Ele oferece ações de saúde, ações para a política de mulheres, ações de educação, por cada uma dessas secretarias. Sim. Então, hoje, a nossa missão é fazer com que essas políticas públicas que já acontecem no Estado, elas possam transversalizar e fazer parte do escopo do programa Chapéu de Palha. Dentro do escopo de entrega do Chapéu de Palha, nós temos capacitação, educação no campo, temos sustentabilidade, meio ambiente. Ou seja, não é só o benefício financeiro em si. Tem outras ações que correm em paralelo, né? O conjunto dessas ações, elas servem para a melhoria de vida do trabalhador do campo. Então, melhorar a escolarização. Então, montamos uma base de dados e, a partir dessa base de dados, com essas informações de escolarização das pessoas participantes, dos beneficiários do programa, nós fazemos uma lista e mandamos essa demanda, enviamos essa demanda para a Secretaria de Educação. Dentro do escopo do Chapéu de Palha, existe o aspecto de capacitação. Então, quem oferece capacitação dentro do Estado? Então, recorremos à SEDEP para que vagas de capacitação que são gerais às pessoas do Estado, elas possam também ser, essas vagas elas possam ser dirigidas para os beneficiários do Chapéu de Palha. A ideia é transversalizar a política pública. Sim. Já que o Estado ele quer capacitar pessoas, então que o Estado ele comece capacitando os mais vulneráveis a partir, por exemplo, do Chapéu de Palha e outras comunidades assim. Então, essa baixa integração, nós estamos tentando suprir a partir dessa integração com os outros, né, com essa transversalização entre políticas públicas com outras secretarias. Com relação à descontinuidade, no Chapéu de Palha, a gente não consegue perceber esse aspecto de forma assim contundente, porque existem 3 leis. O Chapéu de Palha, existe uma legislação que, independente de governo, quem chegar tem que cumprir. Está numa legislação, é uma legislação de Estado. Então, quem chega ele tem que cumprir. O que cabe a nós é promovermos o melhor cenário, as melhores informações para que quem chegar como governante, eles tenham informações para dar continuidade às atividades do programa. Ai, maravilha, então. E sobre a questão da sustentabilidade financeira e transparência, como o programa, né, o Chapéu de Palha, garante a segurança dos recursos, assim? Os programas sociais, de maneira geral, tem alguma dificuldade com essa sustentabilidade financeira também decorrente de uma falta de legislação, de algo que garanta uma certa perenidade. Então, no caso do Chapéu de Palha, como ele já existe esse arcabouço legal, todos os outros aspectos com relação à sustentabilidade financeira, nós realizamos com base, principalmente nesse aspecto legal e no planejamento. Então, lá, para a execução do Chapéu de Palha, nós criamos cenários para o ano corrente, mas também com base nas informações que temos sobre o número de beneficiários, quem são esses beneficiários, se recebe o valor total ou o valor parcial da bolsa. Esses são alguns elementos, algumas variáveis que podemos utilizar
para gerenciar esse aspecto financeiro do programa. Ou seja, para garantir que haja esse recursos. O fato de ter o arcabouço legal que sustenta o programa também faz com que os recursos sejam garantidos para os próximos ciclos. Entendi. E uma outra coisa que você falou foi a questão da transparência. A nossa transparência, ela vem tanto porque, como os programas sociais, no caso do Chapéu de Palha, é um programa desse porte, ele tem o olho dos órgãos de controle em cima. Então, alguns aspectos nós nos antecipamos, como trabalhar informações nos portais, no portal da CEPLAG, todas as demandas de informação dos órgãos de controle, nós nos adiantamos, nós nos colocamos para resolver, para comunicar, para repassar essas informações para os órgãos de controle. Mas eu quero bater nisso. Acho que uma coisa importante é a gente se antecipar. Nós nos antecipamos com muitas informações, com algumas informações, para a comunicação desses dados, para a transparência pública. Então, no portal da CEPLAG, que as pessoas podem consultar, nós temos números, falando sobre o Chapéu de Palha, os números do Chapéu de Palha. O número dos beneficiários. De beneficiários. Né? Internamente, para consumo interno, nós temos um painel de controle que construímos, né, para que a gente possa também ter informações claras, rápidas, sobre os aspectos do Chapéu de Palha, sobre o aspecto tanto de valores, né, desembolsados, e também sobre aspectos quantitativos, né, de quantos são os nossos beneficiários, quem são mulheres, quem são homens, quem tem baixa escolarização, por raça, por cor, por sexo, por gênero. A gente tem esse mapeamento. Agora deu até curiosidade, de um modo geral, os beneficiários são mais homens ou mulheres? Na cana-de-açúcar, os beneficiários, 95% são homens, 5% apenas, 25% são mulheres. No caso da pesca e da fruta, a maior parte são mulheres. No caso da fruta da fruticultura irrigada, eu achava também que era homem, mas a maior parte, como são para colheita de uva de mesa, por exemplo, então precisa de mãos mais delicadas para moldar esse cacho de uva, moldar para coletar essa Eu pensava fruta. Que só de fruta poderia ser mais mulher. Eu pensava que tanto de cana quanto de pesca seriam mais homens. A pesca artesanal é o maior número de mulheres que tem. Mais de 70% são mulheres, porque são as marisqueiras, não são pescadores, são as marisqueiras, principalmente do litoral norte, que tem a maior parte de pessoas da pesca. E a maior parte são mulheres. São cerca de 70%, mais de 70% da pesca artesanal são mulheres. Que são voltadas para a marisqueira, né? Para a coleta do marisco. Entendi. Também teu artigo fala sobre inovação com dados. Certo. Você já mais ou menos mencionou alguma coisa aqui falando sobre o cruzamento de dados com outros órgãos do Estado também, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre qual o maior avanço ou inovação que você enxerga ter mais otimizado, então, o programa Chapéu de Palha. Flavinha, acho que um aspecto que você tocou, que é importante, que é um aspecto mais ou menos de entrada dos dados, que é a gente fazer esse cruzamento inicial junto com a CGE. Essa parte, nós, a partir de 2023... que eu posso ter mais propriedade para falar, né? Que é quando eu estou na coordenação do programa. Sim. Começamos a dar um valor muito grande aos dados, primeiro porque temos uma base de dados bastante consolidada, onde tem informações do perfil dos beneficiários. Então, por que não usar essa base de dados, que lá onde está cada uma dessas informações, né? Então, o primeiro passo é a gente fazer esse cruzamento para pagar certo, pagar a quem de fato faz jus ao benefício, né? Preencha os critérios, né, para recebimento dos benefícios do programa, né? E depois para que a gente tome decisões. Então, a partir do uso dos dados, nós podemos alterar a legislação do programa, podemos aumentar o valor da bolsa, a quantidade de parcelas, promover ações de capacitação, porque durante o período de cadastramento, tanto as informações com relação ao perfil,
ao beneficiário, mas também um aspecto socioeconômico desse beneficiário. Então, lá a gente buscou informação sobre escolaridade, sobre no período na base de dados a gente consegue tirar informação sobre escolaridade, sobre necessidade de capacitação, quais são os cursos que as pessoas gostariam de realizar. Então, a partir dessa base de dados, nós temos informações para tomar decisões. A partir da base de dados, veja como é importante, a partir dessa base de dados, nós conseguimos montar um termo de referência e termos uma economia anual de cerca de 3 milhões por ano, considerada a contrato anterior. Analisando os dados, se a gente conseguiu perceber que o número de beneficiários vem caindo, então esses aspectos que a gente fomos qualificando esses números e colocando nos nossos processos para a contratação, para a oferta de capacitação, para o aumento da bolsa, para o aumento da quantidade de parcelas. Então, nós consultamos essa base de dados e aplicamos esse conhecimento dos dados para a tomada de decisão. Então, os dados ele tem subsidiado muito o setor, né, do setor lá do Chapéu de Palha, e a Secretaria e o governo para a tomada de decisão. Então, a partir desses dados do programa, foi criado um BI junto com o Instituto de Gestão, né, para que a gente tivesse acesso a esses dados de forma rápida, de forma precisa. Então, o nosso BI ele puxa direto do sistema de cadastramento. Então, as informações, do jeito que elas estão aqui, ela reflete a realidade, só que de forma mais visual, mais palatável, mais trabalhada. Então, a gente tem trabalhado essa inteligência de dados para a tomada de decisão. Sim, que de fato isso é uma inovação, porque antes não tinha, né? Dessa forma, com esse BI. Não tinha. Existiam os dados, mas os dados eram, não eram trabalhados, pulverizados em sistemas e planilhas locais, que nem sempre o sistema e a planilha local batiam pelo dia a dia, pela atualização. Agora, os sistemas o sistema e as informações, eles agora estão integrados, então a gente consegue garantir que a informação que está no sistema é a mesma que está lá no nosso BI e a rapidez com que a gente consegue prestar essas informações, seja para o governo, seja para a comunicação, seja para os órgãos de controle, seja para as universidades que têm buscado os pesquisadores, as universidades têm buscado informações e o nosso plano, as nossas intenções é cada vez mais comunicar esses dados do programa, porque as pessoas elas se interessam por esses dados do programa. Sim, muito, muito bom. Você menciona que dados também permitiram melhorias como o aumento da bolsa, né, que você já havia falado. Então, basicamente você já falou, mas fazer um pouco desse resumo de como essa metodologia, ela orientada para dados, impactou positivamente o programa ou os beneficiários, que foi isso que você falou agora. Acabou que termina com a redundância, que gera mais clareza, e aí... rapidez na informação. Eu acho que acho que um dos aspectos do dado, acho que é tanto fazer essa análise descritiva, né, de tudo que a gente... de quem a gente e foi, digamos assim. Sim, para quem a gente quer ser, e né? o que a gente quer ser. Então, hoje a gente consegue analisar essa base de dados e ver essa série histórica, e a partir da série histórica perceber que o número de beneficiários eles têm diminuído e, portanto, a gente fica mais à vontade para aumentar o valor da bolsa, aumentar a quantidade de parcela, expandir o programa para outros municípios. De repente, a partir desses dados, a gente pode repensar em redesenhar o programa, em fazer uma avaliação, realmente, uma avaliação da política pública para o redesenho e aumento de escopo. Então, a partir desses dados que já temos, a gente consegue projetar o futuro. E aí, essa ideia de projetar o futuro, ela também já começou. Então, a gente tem construído cenários com inferências para poder planejarmos o futuro. Então, a partir desses dados, a gente pôde pensar em predição, em prever a quantidade de beneficiários daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, prever
qual o valor da Bolsa, como o valor da Bolsa ela poderia caminhar nos próximos anos. Então, a partir dessa base de dados, a gente consegue ter tanto a ideia do passado e de quem somos hoje, mas também nos projetarmos para o futuro. Então, esse foco nos dados tem nos dado tanto ganhos de otimização dos processos, mas como ganhos qualitativos, como aumento no valor da bolsa, da quantidade de parcela, economia no contrato. Você pensar num contrato com economia anual de 3 milhões, além de a melhoria do escopo da contratação, mas essa melhoria do escopo da contratação ela veio também por meio dessa análise de dados. Ou seja, em 5 anos, que é uma duração média de um contrato, a gente tem aí uma economia de cerca de 15 milhões. Sim. Só no pagamento, só numa contratação. Imagine quando você começa a analisar todo o programa. Então, é um impacto bastante positivo que estamos tendo a partir dessa nosso feeling, dessa vocação que estamos trazendo para o Chapéu de Palha, né, para o processo de execução do Chapéu de Palha com base em análise dos dados. Ai, muito bom mesmo. Amigo, uma coisa que eu sempre tive curiosidade e até a gente deu uma conversada sobre isso, sobre a participação do Chapéu de Palha na FENEARTE. Certo. Eu sempre tive essa curiosidade de saber, nossa, o que é que fazem, por que estão lá, qual que é a conexão, né? Por que o Chapéu de Palha está lá na FENEARTE e de que forma isso toca os beneficiários? O Chapéu de Palha, eu também perguntava por que o Chapéu de Palha estava na FENEARTE. Mas o Chapéu de Palha está na FENEARTE junto com outros órgãos do governo federal, do governo estadual. Ele está na FENEARTE para trabalhar essa comunicação institucional, a transparência pública, falar sobre o programa, falar sobre as pessoas que passam lá. O Chapéu de Palha, o stand do Chapéu de Palha ele é muito visitado. As pessoas querem saber o Chapéu de Palha, e como é um programa antigo que faz parte da vida de muita gente, né, de estar aqui presente desde 88, então muita gente conhece o Chapéu de Palha. Então as pessoas vão lá e querem saber quais são os municípios atendidos. Nós colocamos um painel lá com essas informações baseadas nos números, quantidade de beneficiários, de homens, de mulheres, quantidade por município. Então, nós trabalhamos essa parte de comunicação e transparência pública, fazendo também uma coisa que é bastante importante, que é a distribuição de mudas. Dentro do escopo do Chapéu de Palha, existe também um escopo de sustentabilidade ambiental. Então, além da capacitação. Também a capacitação, o stand também, como muitas pessoas são capacitadas, foram capacitadas e voltou a ser capacitadas pelo Chapéu de Palha. Então, algumas pessoas que têm habilidades com artesanatos, que produziram artesanato, que produzem artesanato, que têm alguns produtos que são oriundos, que são derivados de uma capacitação do Chapéu de Palha, e essas pessoas podem ser convidadas a exporem os seus produtos no stand do Chapéu de Palha, e tem sido assim. Então, o Chapéu de Palha, além do aspecto de comunicação institucional e de transparência pública, ele traz a parte de sustentabilidade ambiental e empreendedorismo por parte dos pescadores e pescadoras, dos trabalhadores rurais, que foram capacitados pelo programa e agora tem um produto para oferecer. Então, o Chapéu de Palha, o stand do Chapéu de Palha na FENEARTE, ele traz esse arranjo que faz parte do programa, que é tanto a comunicação, esse escopo, né, que faz parte tanto da comunicação institucional, né, e comunicação e transparência pública, mas sustentabilidade ambiental, fala um pouco sobre as ações de capacitação e empreendedorismo, né? Então, acho que traz essa informação. Tá. E por isso que vocês distribuem as mudinhas? Cada ano distribuímos cerca de 2.000 mudas com uma parceria entre a Compesa, SUAP, Secretaria de Meio Ambiente. Então, novamente, a gente está trazendo essa transversalidade de política pública para o Chapéu de Palha. Mais uma forma de trazer outras camadas do governo para dentro do Chapéu de Palha. Ai, muito bom. Considerando a busca por inovação contínua, qual o cenário aí que vocês projetam para o Chapéu de Palha?
Eu acredito que, para o Chapéu de Palha, os cenários futuro, acho que vem exatamente isso que um aspecto que eu acho que funciona para todas as políticas públicas, que eu acho que é chegar um momento de avaliação mesmo da política pública, qual é o papel da política pública, se os objetivos da política pública, o propósito da política pública ele está sendo alcançado. Então, para o Chapéu de Palha, segue também dessa forma. Acho que o Chapéu de Palha ele já tem maturidade, acho que tem dados, tem condições de buscar outras informações externas para uma avaliação do programa, um redesenho do programa, para que expandir esse programa, aumentar o escopo do programa. Acho que são aspectos que eu acredito que tem possibilidade de acontecer, que faz parte de qualquer política pública, né? Essa melhoria, né? Acho que o Chapéu de Palha é um programa que dá resultados, mas que esses resultados eles precisam ser melhor avaliados, e precisam ser redesenhados para que possa alcançar novas camadas sociais, né? Outros municípios, aumentar o escopo realmente do programa. E que se adeque à sociedade que muda, atual, que muda o tempo todo, né? Que a realidade exatamente. Fala um pouquinho sobre as formas que as pessoas têm de entrar em contato com o Chapéu de Palha. Você disse que tem disponível no site da CEPLAG, isso, que vai ficar aqui embaixo novamente. Isso. Mas aí fala quais são as outras formas que as pessoas têm de entrar em contato, em tirar dúvida, seja lá o que for. Para as pessoas interessadas em entrar em contato com o programa, seja para saber sobre os dados do programa, saber sobre qualquer informação necessária que as pessoas tenham interesse, elas podem entrar em contato. Tem informação no site da CEPLAG, que as pessoas podem consultar clicando aqui. A gente vai deixar informação sobre esse acesso ao portal da CEPLAG, mas podem também tirar a dúvida através do número 0800. O número do Chapéu de Palha é o 0800 282 5158, 0800 282 5158, e as pessoas podem acessarem o portal, acessar esse número e ter as informações necessárias para tirar suas dúvidas. Pronto, o número também vai ficar aqui embaixo, se já não ficou. Pode ligar que a gente está lá à disposição para tirar as dúvidas necessárias, falar sobre as cidades, os municípios atendidos, sobre algum aspecto da legislação. Estamos disponíveis para tirar as dúvidas que forem necessárias. E, para finalizar, qual o conselho que você daria para os outros profissionais que, assim como você, né, estão atuando à frente de programas sociais de grande escala e que buscam atuar na gestão pública e social, fazendo uso, então, da inovação? Qual que é esse conselho que você daria para essas pessoas? Um conselho que eu daria para quem tem interesse em trabalhar no programa social, e hoje eu me sinto bastante realizado trabalhando diretamente na ponta, né, com entrega para a ponta, uma sensibilidade para o público-alvo que a gente quer alcançar, a gente olhar as pessoas como pessoas, né? Não como número, mas olhar as pessoas como pessoas. Acho que isso é um ponto importante. Do ponto de vista profissional, olhar os dados que se tem do programa para ver quem são essas pessoas, quem é meu público-alvo, quem eu estou atendendo. Será que é mais homem? É mulher? Quem são essas pessoas? Eu acho que, além do aspecto da ponta, de você ir lá, visitar, saber quem é na ponta, acho que um outro aspecto é olhar quem são esses dados, ou até o inverso. Olhar primeiro quem são esses dados, para você já ir para a ponta com um olhar já equilibrado. Então, eu acho que é isso. Acho que é sensibilidade para saber quem é o seu público, saber que são pessoas e não um número. Sim. E olhar a gestão como um todo. Assim, pensar na gestão para a entrega dos objetivos daquela política pública. Então, se o meu objetivo do Chapéu de Palha é melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da capacitação, por meio do pagamento de bolsa, eu vou reunir forças,
habilidades tanto pessoais, mas como habilidades organizacionais, para que possamos entregar a política pública da melhor qualidade. Ai, que lindo. Então, lembrar que são pessoas. São pessoas. E olhar para esses números. Eu acho que o mundo seria muito melhor se o tempo todo a gente lembrasse, né, que o outro é uma pessoa igual a nós. Exato, que o outro é o outro. Então, amigo, muito obrigada. A gente encerra esse bate-papo. Eu gostaria de verdade, de todo o meu coração, agradecer esse tempo seu aqui com a gente, para falar sobre esse tema importante que desde 1988 e a gente às vezes sabe ainda pouco, né, sobre o programa. Então, eu peço para que as pessoas curtam, compartilhem com outras pessoas que também possam se beneficiar com essa informação. E aproveita, amigo, e deixa aqui o teu e-mail, teu telefone para contato, teu Instagram, ou as coisas que as pessoas possam fazer para te encontrar, se elas assim desejarem. Elas podem, as pessoas que estiverem interessadas em saber informações sobre o programa, elas podem, como a gente já falou, né, acessar o portal da CEPLAG, e lá já tem uma descrição sobre o programa, a quantidade de beneficiários, tem links que dá acesso a outras informações do programa. Vamos deixar também os links aqui com a legislação de cada um desses segmentos. E de marcos. Se alguém precisar falar com você, deixa pelo menos teu e-mail, que a pessoa possa entrar em contato. Meu e-mail institucional é o marcosantonio.santos@ceplag.pe.gov.br, e pode me enviar um e-mail, ligar para o 0800 do próprio Chapéu de Palha, que é o 0800 282 5158. No 0800 também consegue falar contigo? Consegue falar com uma pessoa que com um atendente, que eu recebo a informação e entro em contato com quem gostaria da informação. Então repete aí o 0800. O 0800 282 5158, 0800 282 5158, e para ter as informações necessárias sobre Marcos e sobre o programa. Então, gente, por favor, curtam, comentem, compartilham, apertem o sininho para receber as notificações, e até a próxima. Curtam bastante.